Moradores de uma cidade no interior de Minas registraram uma imagem curiosa que mostra o que parece ser uma chuva de aranhas. Olhando rapidamente, não dá para identificar, mas estes pontinhos pretos são aranhas. É isso mesmo, centenas delas juntas numa teia gigante. Olha só que lindo, uma teia grande, bem grande de aranha. Olha que lindo, chuvas de aranha. A chamada chuva de aranhas foi gravada neste sítio, em Espírito Santo do Dourado, no sul de Minas, e viralizou na internet. A cena, por incrível que pareça, é comum, não nas grandes cidades, mas sim em áreas rurais. As aranhas que aparecem no vídeo são dessa espécie aqui, a Paravixia abistriata, uma das poucas no mundo que tem hábitos sociais, o que ajuda a explicar este fenômeno. Elas fazem longas teias, né? Elas armam redes de teias para caçar o alimento, insetos. Como a teia ela é muito fina, você não consegue distinguir ela muito bem. Então, o que você vai ter impressão é de que aquele mundo de aranhas, tem uma chuva de aranhas, né? Você acha que elas estão flutuando ali. Nessa época do ano, com o calor e a umidade, a chuva de aranhas fica mais frequente. E caso você trombe com alguma por aí, não precisa entrar em desespero. Apesar da dor da picada, o veneno da espécie não é tóxico para adultos. Sexto dia, depois do rompimento da barragem em Brumadinho, as chances de encontrar alguns sobreviventes são praticamente nulas. Bombeiros, parentes e amigos de pessoas desaparecidas se esforçam em busca dos corpos para que elas possam, ao menos, ter uma despedida das vítimas dessa tragédia. Há 6 dias, esses amigos buscam por notícias de um funcionário da Vale. Alaércio Luz Ferreira é engenheiro e supervisor de infraestrutura da mina do Feijão. Neider conversou com o cunhado Alaércio antes da tragédia. Ele estava correndo na mina. Ele estava na mina essa hora, 10 e pouquinho. E a mina não é aqui, ela é um pouco distante? A mina é atrás. Atrás daquele morro lá. É, isso aí. Os amigos acompanharam as equipes de buscas perto da represa de água que fica ao lado de onde houve o rompimento. A barragem é monitorada constantemente. Nessa área, bombeiros encontraram o corpo do funcionário de uma empresa terceirizada. O sinal do celular, que estava intacto, auxiliou na localização. A cada 2 horas, os técnicos divulgam um boletim sobre as condições da barragem. Se houver algum perigo, um alerta é emitido e os bombeiros têm que deixar a área imediatamente. Nesta quarta-feira, militares israelenses deram apoio às buscas na área onde ficavam os prédios da administração e do refeitório da mineradora. Cães farejadores percorriam os trechos e apontavam indícios de corpos. Quando foi detectada a presença de uma vítima, bombeiros iniciaram as escavações com pás e enxadas. Momentos depois, o helicóptero levou o que foi encontrado. Os israelenses também auxiliaram nas buscas perto de um ônibus que no início da tarde foi desvirado por uma escavadeira. Perto dali, Pedro e a família buscam o irmão que estava no sítio e desapareceu. O governo recomendou hoje o início imediato da fiscalização em mais de 3.000 barragens classificadas como de alto risco, 200 operadas por mineradoras. A estrutura que se rompeu semana passada em Brumadinho usava uma técnica de construção considerada ultrapassada por especialistas. Essa família não vive sossegada, mora numa casa abaixo do nível de uma barragem em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu saio de casa cedo para trabalhar, não sei se eu vou chegar, minha esposa está aí, minha casa, difícil, bom. Não sei o que fazer. Fica essa angústia, né? Fica bravo demais, né? Como é que vai fazer? Uma verdadeira bomba relógio que também tira o sono de Elisângela. Você dorme, deita, mas fica naquela preocupação, acorda de madrugada. Tem pessoas que não conseguem nem dormir, principalmente aqueles que moram bem mais lá pro fundo, no pezinho da serra. A barragem da mina Tico-Tico, da empresa MMX, usa a mesma técnica obsoleta e arriscada que a Vale mantinha para armazenar rejeitos da exploração de minério em Mariana e Brumadinho. Foi construída pelo método chamado alteamento a montante, que acumula rejeitos de anos de mineração. Só em Minas Gerais ainda existem 53 barragens feitas com essa técnica. Temos uma situação no Chile, um terremoto de 9 graus na escala Richter, uma barragem de rejeitos construída com método de alteamento a jusante,
aguentou tranquilamente esse tremor de terra. Então isso mostra que as barragens elas são seguras. E a barragem a montante, como é a barragem de Brumadinho, que cresce acima do rejeito, isso sim, esse método é muito perigoso. O rejeito, como a gente viu, o rompimento da barragem é uma lama. É como se você construísse uma casa sobre a lama. Seu Geraldo, que planta couve-flor e berinjela em Garapé, sabe bem como é morar perto de uma barragem dessas. Ele lembra que a cidade passou por um grande susto na década de 90, quando a represa se rompeu pela última vez. Que levou tudo aqui abaixo aqui, ó. Plantação, criação. Animais, né, morreram. Curral do proprietário aqui mesmo, foi tudo embora. A preocupação dos moradores se justifica. Segundo especialistas, aquela barragem está em uma área de alto risco. São pelo menos 1.000 famílias que poderiam ser atingidas em caso de ruptura. A área da mineradora precisa passar urgentemente por um processo de inspeção. O passo seguinte é a retirada de todo o rejeito, o reprocessamento do material para armazená-lo em uma área segura e, por fim, recuperar o meio ambiente na região. Isso se chama descomissionamento, ou seja, a eliminação das barragens desse tipo, que também possui 2 métodos mais comuns. O mais barato é o aterro, que consiste em cobrir a barragem de rejeitos com terra e reflorestar a área. No outro, mais caro, os resíduos são drenados e enviados para uma espécie de reciclagem. Então os diques são desmontados e a área reflorestada. Ontem, a diretoria da Vale anunciou que vai acabar com as operações de barragens feitas pelo método de alteamento a montante. O desmonte de 10 estruturas iguais às de Brumadinho, todas em Minas, vai demorar até 3 anos. Neste período, a extração de minério de ferro, que hoje é feita a seco nesses locais, será paralisada, o que deve reduzir em 10% a produção da empresa. Para a promotora do meio ambiente de Minas, medida que deveria ter sido tomada há muito tempo pela empresa. Então, por que não se utilizar tecnologias a seco? O que impede isso? Porque são mais caras. Mais uma vez, o fator econômico aí impedindo o desenvolvimento da legislação e da regulação ambiental nessa questão. Então, há várias questões aí que podem ser imediatamente solucionadas por meio de um marco regulatório mais moderno e melhor, tanto no licenciamento ambiental quanto em relação às barragens especificamente. Hoje, depois de mais de 2 anos do pedido feito pela promotoria, a Justiça Mineira proibiu o licenciamento de barragens de mineração que utilizam tecnologia de alteamento a montante. E nesta quarta-feira, o Ministério do Desenvolvimento Regional publicou no Diário Oficial a recomendação para a fiscalização imediata e in loco de todas as barragens do país classificadas como de alto risco.